por ele amar nós, que ele vai aplicar o quê? A disciplina. Graça e paz, amados irmãos, quinta-feira, hoje estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para você. Louvamos a Deus porque o Senhor se faz presente na sua vida e na nossa vida. Queremos que no decorrer dessa ministração, Deus trabalhe conhecendo a palavra na sua vida. Sempre temos alguma coisa para aprender, tá? Ninguém é autossuficiente, ninguém é uma sumidade a ponto tal de que diga disso eu não preciso. E então, tendo isso como foco, nós viemos até você para mais uma ministração da série Conhecendo a Palavra. Amém? E vamos imediatamente para a palavra do Senhor. Agradecido por todos aqueles que nos ajudam, no estúdio aqui da igreja, a levar a palavra até você. E você ligado conosco, desejamos que Deus do céu ministre na sua vida, na sua mente e no seu coração. Amém? Vamos lá, amados em Cristo, desde já agradecendo você que está conosco. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que vai servir de embasamento para nós discorrermos alguns assuntos sobre o que pretendemos ministrar. Diz assim, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre quem ama disciplina. Olha que Deus fala, né? Sê, pois, zeloso e arrepende. Ou seja, ele disciplina, a todos quanto ele ama. Então, a necessidade é de que atentemos para a palavra de Deus, olhemos para as escrituras do Senhor e voltemos o nosso coração para o ensino e a ministração da palavra de Deus. Vamos tentar entender o que é a disciplina, o que é esse ensino chamado disciplina na nossa vida. Bom, disciplina, a princípio, é uma imposição, tá? É uma obediência a regras ensinadas, tá? Que são superiores, que têm um padrão do modo de viver, tá? São regulamentos, condutas, preceitos, tá? São organizações e normas impostas, determinadas na ética, na moral, na sociedade, dentro de uma agremiação e, por que não dizer, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos então, amados? Biblicamente, é Deus que, na sua palavra e através da sua palavra, quem ensina e aplica, tá? E tem como objetivo evitar impulsos na vida do ser humano que levam ao pecado e à condenação. Eu sei que tem muita gente que reclama que está sendo disciplinado, muita gente que isso e que aquilo, mas é para o nosso bem, é para a salvação. Quanto à disciplina eclesiástica ensinada e aplicada pela igreja, pelo pastor da igreja, segundo as escrituras, olha só, ela tem a dimensão do cuidado, ela tem a dimensão do pastoreio, de educar, de direcionar, tá? Instruir, conduzir, livrar do pecado e, consequentemente, através de um esboço de ensino, tá? Livrar da morte e conduzir nós para a salvação. Então, veja bem, isso é a disciplina. Tá? Isso é disciplina. Amado, o Senhor diz aqui no livro de Apocalipse, eu, o Senhor, tá? Eu, o Senhor, disciplino a todos quantos amo. Olha, é o amor do Senhor. E por ele amar nós, que ele vai aplicar o quê? A disciplina. Claro
eu já no meu 64, indo aí para 65 anos no fim do ano, quando eu era menino, eu vi que muitas vezes era aplicado a disciplina de um modo diferente. A pessoa cometia um pecado, a pessoa cometia um erro, ela era disciplinada na frente de toda a igreja. Ela era levada na frente de toda a igreja no dia da ceia, e lá ela era exposta, né, diante do povo, e era falado qual o pecado que ela cometeu e quanto tempo ela ia ficar disciplinada. Disciplinada como? Sem poder exercer alguma atividade, sem participar da Santa Ceia. Hoje, dado a força da lei e do direito que o cidadão tem, não pode ser feito isso, senão o ministério ou o pastor pode ser processado por danos morais. Mas isso não quer dizer que o pastor não possa chamar o membro da sua igreja, a ovelha da sua igreja, e com jeito bem tátil, amoroso, tá? Confrontar o erro da pessoa com o ensino da palavra e ministrar na sua vida uma disciplina. Bom, quando a palavra diz eu amo e disciplino a todos quanto eu amo e eu quero que venham à salvação, tá? O sujeito aqui da ação, o sujeito da ministração, quem é? É Jesus. Ele diz repreendo e disciplino. Quer dizer, eu trago para o centro da verdade da palavra. E a disciplina, amados, ela é o quê? Ela é um processo purificador. A disciplina é um processo que leva a nós à purificação. Amém? Nos leva a essa verdade, nos leva a essa realidade. Olha só, João, Evangelho de João, né, capítulo 15, versículo 2. Ele diz assim: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E olha bem, e todo ramo que produz, ele poda para que produza mais fruto. Se tem alguma coisa, tá, na nossa vida, tomando aqui como uma árvore, como um ramo, e que está tendo problema, o que o Senhor diz? Poda aquela parte que não está produzindo adequadamente, poda, tá, para que produza mais fruto ainda. Eu não sei se você sabe, mas nas vindimas, né? Nas vinícolas que produzem uvas, de tempo em tempo, tá? Eles podam, tá? O pé de uva, eles podam. Tem lá a pessoa que trata disso, ele vem e poda. Às vezes está alto, ele poda bem baixinho para o quê? Para que venha novos galhos, né? Venha novos galhos, não sei se é bem esse é o nome, né? E que para o quê? Dê uvas cada vez melhor, de uma melhor produção, de um melhor sabor e coisa e tal. Desse modo, Deus faz, né, conosco. E ele faz isso para todos, tá? É uma chamada à realidade interior. Ou seja, a disciplina é para dar um start em nós, tá? É para que eureka, para que nós nos fraguemos, tá, da santidade, da necessidade de nós viver uma vida que agrada a Deus. E isso nos puxa para uma responsabilidade e um acatamento do ensino, das ordenanças, tá? De acordo com o quê? Com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Livro de Provérbios, quero chamar a tua atenção para essa passagem, lá no capítulo 3 e no versículo 11 e no versículo 12, diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Olha só, não rejeites a disciplina do Senhor, tá? Nem te enojes da sua repreensão. Então, disciplina e repreensão. A disciplina orienta, a disciplina conduz, a disciplina leva a um ponto, a um objetivo comum. Qual é? Acatar a verdade da palavra e viver para a salvação. E repreensão é quando o Senhor diz, tu tá andando pelo lugar errado, tá fazendo isso errado, te conserta, entra pelo caminho estreito, tá?
E o versículo 12, porque o Senhor corrige a quem ama. Olha só, o Senhor corrige a quem ama. Em Apocalipse o Senhor diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então ele faz isso por amor, por preocupação com a sua alma. Porque o Senhor corrige aquele que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Olha só que maravilha. Então, quando somos corrigidos, repreendidos pelo Senhor e aplicado a disciplina de Deus na nossa vida, isso não acontece por um bel prazer de Deus, para Deus demonstrar, eu tenho poder, eu faço com vocês o que eu quero. Não, de modo nenhum. Hebreus capítulo 12, versículo 5 e 6 diz assim, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desanimes, quando for por ele repreendido. Aqui, o escritor Hebreus está citando Provérbios, que nós acabamos de ler, 3, 11 e 12. Porque o Senhor corrige a quem ama, e olha, açoita a todo o que recebe por filho. Deu para entender? Então é Deus. Como nós temos o Senhor como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, e a nossa vida está na mão dele, é ele que vai corrigir, direcionar e disciplinar para um bom proveito espiritual, para que o homem interior cresça, para que se acaso há algumas amarras, alguns embaraços, para que sejamos o quê? Libertos daquilo e andemos segundo aquilo que agrada a Deus para a salvação. Amém? Veja bem, em segundo lugar, Deus avisa. Deus avisa porque faz parte do quê? Do zelo. E ele quer que nós no quê? Nos arrependemos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Zelo significa o quê? Guardar. E arrepender-se. Agora nós temos aqui dois verbos gregos, que é o verbo alenchô e paideuó. Eu vou tentar explicar o que é isso, tá? O que nós temos? O primeiro, que é o alenchô, é repreender, tá? Quando ele diz eu repreendo, tem por objetivo apontar problemas, tem por objetivo convencer e fazer algo por si, ou seja, algo por nós, tá? Que é embasado no que o Senhor ensina. E esse ensino do Senhor, ele parte das Escrituras, tá? Possui também o elemento de reprovação. Ou seja, estamos errando, fazendo coisas que não agrada a Deus, caímos na reprovação. E aí ele nos chama o quê? Para a disciplina. Hebreus, capítulo 9, vamos ver a palavra do Senhor, né? Hebreus, capítulo 9, Hebreus 13, versículo 9. O que nos diz ali? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O que é doutrina? É ensinamento. É ensinamento. De repente a pessoa diz, não, mas está na palavra. Aqui, o homem de Deus, o ensinador falou que está. Amado, exercite João 5,39. Examinai as Escrituras. Compare a palavra, que de repente está sendo tirada da Bíblia, tá? E formando um cabedal de conhecimento, gerando doutrinas. E elas não provêm de Deus, tá? Olhe o texto, o contexto, as referências, as inferências, tá? A exegese, a história, tá? Para não ser engodado, para você não ser o quê? Ludibriado. E o segundo verbo é paideuo, que significa castigo. Esse aqui já é o quê? Bem mais amplo e aponta para uma correção de algo errado. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, a palavra diz assim, não retire a vara, tá? Do teu filho.
Claro que hoje a nova disciplina, né? Hoje com o ECA, né? Direito, isso, aquilo, até a correção da vara é tido como uma violência contra a criança. Mas a palavra diz, não retire a vara. Corrija o teu filho enquanto há tempo. A Bíblia não manda tu bater com a tranca da casa, nem bater com um pedaço de pau ou a barra de ferro. A Bíblia fala que a vara é pro bumbum da criança, tá? Então veja bem, quando há algo errado, torto, práticas, ações, vivência, tá? Por isso se faz necessário o quê? Correção. Sermos corrigidos, tá? Ou até, de repente, algum tipo de punição. Voltando aqui à questão das crianças, questão da criança, e quem ama disciplina, é para o bem. Você não pode deixar o teu filho tomar conta, teu filho tem que ter limites. Teu filho tem que olhar para você, pai e mãe, e ver que você é autoridade dentro do lar. Mas essa autoridade também não precisa ser exercitada aos gritos, ao espancamento, com ignorância, com truculência. Não, teu filho tem que olhar e dizer, aquele é meu pai, aquela é minha mãe. Eu como, vivo, me visto por eles. Tá? E mais ainda, o ensino da palavra de Deus. Isso tem a ver, voltando para a nossa palavra, com o objetivo de treinar e orientar no caminho certo. Não tanto o treino como o ensino, porque o ensino vai levar à tua condição de percepção e de entendimento da palavra de Deus. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 25, tá? Timóteo diz assim, corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Agora veja bem, irmão, corrigindo com mansidão os que resistem, fazendo entender, compreender pela palavra, com ensino pautado pela verdade, de que há algum erro e temos que corrigir, temos que disciplinar esse erro, temos que disciplinar esse algo que não está agradando a Deus na nossa vida, na nossa comunidade, no meio de nós nos portar, no modo de nós ser. Por isso vem a correção de Deus sobre a nossa vida e por que não dizer do pastor da sua igreja. Hebreus, capítulo 12, no versículo 6, 7 e 10 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama, e olha, e açoita a todo que recebe por filho. Tá, peraí, o Senhor açoita? De que modo? Olha, ele tem o seu modo, tá? Não fique por aí falando, não fique por aí propagando, porque o irmão caiu no hospital, foi fazer uma cirurgia, o irmão sofreu um acidente, que isso é castigo de Deus, é disciplina de Deus. Amado, isso é Deus quem decide. É Deus que vai trabalhar um modo de disciplinar, de açoitar e de corrigir a vida de cada um de nós segundo o princípio, a visão, a percepção. Porque assim como cada um tem o seu número de sapato e de roupa, Deus vai dar a disciplina que sirva. A nós cabe o que entender. Estou precisando, vou acatar, porque é o querer de Deus. Versículo 7, olha só, é para a disciplina, tá, que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, olha só, como filho. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Olha só, tá? O pai humano corrige para o bem do filho, mostrando o caminho que deve andar. Porque depois, quando começa, fica assim, ó, com a barba branca, cabelo branco, gente, já passamos por alguma chuva de pedra, já enfrentamos algumas intempéries da vida. Quem é vovô, quem já é bisavô, quem é pai já de filho adulto, sabe as quebradas manhas da vida, tá?
Agora veja bem, se porém estáis sem disciplina, se você está sem correção, de qual todos são feitos participantes, todos são feitos participantes, sois então, tá? Palavra dura que vem agora, bastardos e não filhos. Sois ilegítimos. Sois ilegítimos, não são filhos. Isso nós não somos filhos de Deus, somos filhos de quem? Da rebeldia, da carne, do mundo. E a desgraça, né, jaz à porta. Amado, em terceiro lugar, nós temos os caminhos da disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Diz assim: e já vos esquecestes da exortação e da admoestação que Deus faz para conosco, tá? Não desprezes a correção do Senhor. Veja só, não despreze. Não dê de ombros. Não diga, pelo amor de Deus, isso, né? Até agora estava boa a palavra. Agora vem com esse negócio aí de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. O mesmo Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá? Olha só, meu irmão, não desprezes a correção. Provérbios, capítulo 23, e no versículo 12. Vamos lá. Para Provérbios, capítulo 23, e no versículo 12, que nos traz um ensino da palavra de Deus. Aplica disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos a palavra do conhecimento. Tá? Palavra de conhecimento. Quer dizer, você vai ser inteirado do que é disciplina. Tomou a disciplina ao coração. Não é o coração aqui de carne. Tenha o entendimento de que a disciplina é vida e é saúde para a tua vida espiritual. E também o modo como você se portar e andar. É um desafio, amado, a vida do crente, tá? Que acha que pode tudo. Não confunda liberdade, presta atenção, meu irmão. Não confunda liberdade no Senhor com libertinagem sem o Senhor. Gostou dessa? Não confunda liberdade com libertinagem, meu querido. Não confunda. Tem gente confundindo isto, tá? Tem gente que acha que pode tudo, que é o Senhor de si, tá? Nós não devemos desprezar o quê? A correção. Não devemos desprezar a correção. A correção é o caminho certo para a vida. Isto é, tá? É o acerto, a direção, a reprimenda, o ajuste do Senhor. Pois quando, tá, nos corrige, tem em vista o quê? Nós sermos melhores. Nós sermos melhores. Sabe, aplicando essa correção, a conotação da saúde, tu vai lá no médico e tu diz, como diz o italiano, eu já estou meio vecchietto, já estou meio velho, vou fazer um check-up. Tá? Aconteceu isso comigo um ano atrás. Aí vai fazer um check-up, tá? Tudo, fígado, rim, intestino, vesícula, baço, pâncreas, coração, e vai lá e faz uma bateria de exame. E o médico vai dizer, tá com problema no fígado, tá comendo muita gordura, tá muito gordo, tem que emagrecer, tá com problema de coração, tem que fazer caminhada, isso e aquilo, tá? Muda teus hábitos alimentares, etc, etc. O que o médico está fazendo? O médico está te mostrando um modo de você corrigir hábitos, de repente, de 30, 40 anos, 50 anos, sei lá eu quanto, que está acabando com a tua saúde. Se você corrigir esses hábitos, vai te acrescentar mais 10 anos, 5 anos, 15 anos de vida. Então, isso é a correção. Isso é a disciplina. Discipline-se, o médico diz, tá? E você vai ter mais anos de vida. E quem
Se estivesse alguém de nós no leito de morte, e o Todo-Poderoso chegasse e dissesse, ó, para de fumar, para de beber, para de comer tanta porcaria, tá? E eu vou te dar mais 6 meses de vida. Aí você diz, Deus, poderia me dar mais 5 anos. Olha, se você se converter, andar comigo, me servir, eu não vou te dar 5, eu vou te dar 10. Tu aceita? Pensa nisso. Isso é correção. Isso é disciplina de vida, tá? Na tua vida, tá? Aí a palavra diz, tá? Pois, 2 Coríntios, se sangue e carne não entra no reino dos céus, tá? Deus quer que nós sejamos o quê? Parecidos com Ele. A Bíblia diz, porque assim como Ele é, nós o veremos. Lucas 2,51, tá? A palavra diz assim, tá? Que Jesus desceu com Maria e com José, lá de Jerusalém, tá? E foi a Nazaré. E lhes era obediente. Ou seja, José e Maria aplicavam disciplina, correção e ensino na vida de Jesus. Porque se até Jesus se submeteu a sua mãe e a seu padrasto, tá? Por que nós não vamos aceitar? Ou seja, temos que ser obediente e temos que ser o quê? Nos colocar para que Deus conduza a nossa vida. Amém? Amados, olhemos para a palavra de Deus, tá? Deus aplica disciplina ao coração, tá? E coração aqui é a mente, tá? Entenda que pela mente nós vigiamos o nosso corpo, desejos, atos, ações, impulsos. Logo, tá? Fica claro que os ensinos, que o exercício, que a vivência da palavra de Deus, tá? Nos corrige. E por isso não devemos desprezar a correção. Ela gera o quê? Vida em nós. Gera vida em nós. É como se a pessoa que quisesse, né, emagrecer, inclusive, quisesse perder uns quilinhos, aqueles pneuzinhos, né, aqueles manchão, tá, do lado aqui, e ela dissesse, eu tenho uma vontade de perder 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos. Mas ela não vigia. Ela não se disciplina no comer. O que vai acontecer? Só um desejo mental. Não há uma aplicação. Não há um exercício. E Deus faz isso. Deus aplica para que nós exercitemos e sejamos melhor. Qual é o objetivo da disciplina? Olha lá, livro de Hebreus. Qual é o objetivo? Tá? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez. Ainda Hebreus 12, 10. Aqueles, na verdade, que está falando dos nossos pais, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas Deus, Jesus, para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. Opa, espera aí. Eu vou ler de novo. Aqueles, nossos pais, tá? Na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, segundo o bem que lhes parecia. Um pouco de tempo até quando? Até nós entendermos e compreendermos. Sabe aquela coisa? Levanta de manhã, lava o rosto, escova o dente, penteia o cabelo, se arruma a cama, para ir para a escola. Por um tempo, tá? Mas agora, Deus nos corrige para o quê? Para proveito, para que participemos da santidade. Se alguma coisa está errada, Deus está nos corrigindo e Deus está querendo dizer, Paulino, Pedro, João, Maria, José, Paulo, Tiago, eu estou corrigindo você com a minha disciplina, com a minha vara, para que você participe do quê?
da minha santidade. E aí a palavra de Deus fala lá no versículo 14, capítulo 12 de Hebreus, tá? Sem santificação ninguém verá Deus. É Deus que nos santifica, mas eu que tenho que trabalhar. É Deus que gera o processo da santificação e pela disciplina Deus trabalha isso na minha vida. Amém? Ou seja, pode o impuro, o pecador, o carnal santificar-se? Não, é Jesus quem nos santifica. Mas a disciplina, quem tem que acatar ela e vivenciar na nossa vida somos nós. Por isso, leia a palavra, ore, peça, Espírito Santo, mostra para mim aonde que eu tenho errado, aonde que eu tenho pisado na bola, o que eu tenho feito que não tem te agradado. E trabalhe a correção e a disciplina no meu coração. Amém? Amados, vamos ficando por aqui. E que a partir de hoje o Senhor te dê graça, sabedoria e crescimento. E essa palavra venha acrescentar na sua alma, venha acrescentar no seu coração. Amém? Grato por ter estado conosco, tá? Te desejo um fim de semana abençoado. Procure uma igreja, vá na igreja, tá? Ande com Deus, sirva com Deus, permita Deus trabalhar na sua vida. Até a próxima quinta-feira, um beijo no teu coração, operando Deus quem impedirá.